Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal, o Casando o Verbo. Muitas pessoas estão apreensivas e acompanhando aquilo que está acontecendo com o objeto misterioso 3i Atlas e estão esperando o que pode se realizar no dia 29 de outubro, agora, nessa próxima quarta-feira. Muitos astrônomos, inclusive, pediram que as pessoas se preparem para o que está prestes a se realizar. Aqui no canal nós já falamos em vídeo passado, denominado 3i Atlas, a trama ocultista, que não acreditamos que isso aqui seja uma nave espacial e nem acreditamos na versão da NASA de que seja um cometa comum, porque não é nenhuma coisa e nem outra. Nós apresentamos uma terceira opção naquele vídeo. Inclusive, tanto naquele vídeo quanto nos demais que nós temos gravado, a gente tem dado a opção de você entrar numa live fechada, toda quarta-feira. Só vir na descrição do vídeo, tem aqui ó, links para acessar as lives. Inclusive, né, pessoal, depois de muitos anos, agora que nós não somos mais censurados, o canal voltou a crescer. Quase está recuperando aquilo que nós éramos na época. Depois, um dia, quando alcançar, eu até vou gravar um vídeo específico sobre isso. Mas enfim, qual a especulação de que está se falando agora sobre o dia 29 de outubro? O professor de Harvard, Avi Loeb, que foi aquele que aventou a ideia de que isso aí seria um OVNI, disse: "Não sei se dinheiro fará sentido se esse objeto se revelar tecnológico depois de 29 de outubro. Se você quiser tirar férias, tire antes desta data, porque quem sabe o que vai acontecer." Vamos ouvir da própria boca dele. To the sun on October 29th, 2025. I got a text message the other day from someone who said that he is trading options on the volatility of the market with an expiration date of October 29th in order to make money. And I immediately thought that I don't know if there will be meaning to money if this object turns out to be technological after October 29th. If you want to take a vacation, take it before that date, because who knows what will happen. Perceba a face de espanto da pessoa, né, quando ela ouve isso da boca do professor. E note como há um medo coletivo na humanidade ao ponto de um assunto como esse estar repercutindo dias e dias, na verdade meses, né, desde que isso aqui foi aventado. Muitos vídeos foram gravados a respeito, muitas reportagens, notícias de todos os tipos, e as pessoas estão na expectativa, porque todo mundo sente que o mundo está prestes a sofrer uma grande mudança. As pessoas percebem isso. Só que aí elas atribuem essa mudança que está para acontecer a qualquer coisa que elas puderem, como por exemplo, esse objeto, que sim, é muito misterioso. Mas isso demonstra um medo coletivo da mudança. Aí as pessoas se questionam, será que ele é uma nave alienígena? E a gente questiona então o que a ciência já sabe sobre esse objeto, né? Fala-se aqui, por exemplo, da mitologia, quem é o Titã Atlas, né, que foi usado para nomear. Nós já vamos falar sobre isso também, né? Mas eles falam aqui que simplesmente o 3i Atlas foi batizado assim porque foi descoberto através do sistema de vigilância chamado Atlas e porque ele é o terceiro objeto interestelar que não tem uma explicação, quer dizer que ele não é do nosso sistema solar, né? Então ele viria de um sistema solar diferente do nosso. As pessoas não estão sabendo explicar de onde veio e inclusive pegou todo mundo de surpresa em julho, quando ele surgiu. O 3i Atlas, então, significa o quê? 3i indica interestelar e 3 significa que é o terceiro objeto dessa categoria, detectado após o 3 que é o Oumuamua, de 2017, e o 2i, que foi o Borisov, de 2019. Note a data aqui que depois ela vai aparecer de novo. E Atlas se refere ao programa Atlas, responsável pela descoberta. Nós já aventamos em vídeo passado uma coincidência do fato de que I é a 9ª letra do alfabeto e o 3i, né, seria então a 3 repetições do 9, que daria o 999, e na tese do Esabov Soubilo, ele viraria para um 666. Atlas foi um poderoso titã grego, filho de Jápeto e Ásia, conhecido por ser o comandante do exército de seu irmão, o titã Cronos, na guerra contra os deuses olímpicos. Como punição por sua participação na guerra,
conhecida como Titanomaquia. Não sei se vocês já leram a Titanomaquia, que conta dessa guerra dos deuses do Olimpo contra os titãs, os gigantes, né? Então, por castigo por ele ter participado da guerra, o deus Zeus o condenou a sustentar eternamente o peso do céu em seus ombros. Então, vocês notem aqui que nessa figura ele aparece segurando como se fosse a abóbada da terra. E nessa aqui ele surge segurando aquilo que modernamente nós chamamos de Atlas, né? Então seria o globo da Terra. Então veja que são figuras diferentes representando entendimentos em épocas diferentes. Então será que eles estão referindo isso àquilo que dizem oficialmente ou estão sinalizando algo? O 3I Atlas, então, ele não pertence ao sistema solar. Na verdade, ele é classificado como um cometa interestelar e não um asteroide, embora tenha sido inicialmente detectado por sistemas de monitoramento de asteroides. Ele foi descoberto em 1º de julho de 25 pelo sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, que seria um sistema para detectar eventuais objetos em direção à Terra. Que ele está localizado no Chile, então eles têm esse sistema de segurança porque eles têm medo que algo vai impactar com a Terra. E eu digo para vocês que o medo deles não é de meteoro, não é de cometa, isso tudo é um faz de conta, mas eles sabem que algo está vindo dos céus. E eu comento sobre isso neste vídeo daqui. O que está vindo do céu de fato e o que eles tanto se preocupam em vigiar. Veja algo interessante. Eles falam que o núcleo tem mais de 5 km de diâmetro, que é o número de Horus, e a massa superior a 33 bilhões de toneladas, outro número interessante, né? Então veja que eles vão sinalizando isso aqui com uma série de números relativamente conhecidos pelas pessoas, né, mas muito conhecidos por quem está na comunidade fechada comigo. O cometa Atlas surpreende cientistas e muda a direção do seu impulso. Cauda agora aponta para sentido contrário. Veja que isso aqui é uma matéria do dia 22, 2 dias atrás. Mudança sustenta a tese de alguns cientistas para quem o Atlas poderia ser uma nave alienígena. Por quê? Justamente por isso, porque uma hora a cauda está para um lado, outra hora está para o outro, mas isso não acontece com um cometa comum. Por isso eles dizem, não, isso aí não é um cometa, isso aí não é um meteoro, isso aí não é um astro comum. Porque a cauda não poderia mudar de direção sem que houvesse um fator externo, né? Por exemplo, uma grande massa solar que empurrasse a cauda para o outro lado, que não é o caso. Então, se não é um cometa, eles concluem, não, só pode ser uma nave espacial. E eu digo que não é nenhuma coisa nem outra, mas é aquilo que está se ventilando, né? Então, esse astrônomo de Harvard, que nós citamos lá no começo, e que nós inclusive passamos um vídeo dele, insiste, não, isso é uma inteligência extraterrestre. Inclusive ele chegou a propor uma missão para interceptar o objeto interestelar que ele suspeita ser uma sonda alien. Veja que há muito medo dessas pessoas de que realmente venha algo do céu. Eles sabem o que está para vir do céu porque há muito tempo atrás classe dominante política, religiosa, enfim, aquilo que dominava a Terra na época, fez aí um deicídio, né? E o Loeb, ele então vem com essa frase, né? Não sei se o dinheiro fará sentido se esse objeto se revelar tecnológico depois de 29 de outubro. O que ele quis dizer com essa frase? Durante o periélio, o objeto recebe gigawatts de energia solar, o que poderia ativar comportamentos tecnológicos. Exemplo, liberação de probes, manobras não naturais ou sinais. Ao emergir, se ele zigue-zaguear, se aproximar da Terra, transmitir dados ou mostrar luzes artificiais, isso confirmaria origem inteligente. E um cisne negro, evento raro com consequências globais, aconteceria. E por isso ele diz, dinheiro não faria mais sentido. Em um cenário de contato ou prova de tecnologia alienígena avançada, as estruturas econômicas humanas, moedas, mercados, riqueza material poderiam perder relevância, porque tudo mudaria, na concepção das pessoas, já que a ideia de que aliens existem está sendo plantada na mente das pessoas ao longo de muitas décadas, através de filmes, séries, reportagens, depoimentos de presidentes, generais, enfim,
Muitas pessoas ventilam essa ideia, né? Mas as pessoas ainda levam isso, no final das contas, como uma ficção. Agora, se isso aí se tornasse realidade, mudaria tudo, as pessoas ressignificariam a sua vida, né? Então, a tecnologia superior poderia, então, segundo eles, resolver escassez energética, curas médicas ou viagens estelares, tornando o dinheiro obsoleto, como em ficções científicas onde a economia é substituída por abundância ou cooperação interestelar. E a NASA vem para responder se o 3I Atlas é ou não uma nave alienígena. E ela, obviamente, como a promotora oficial da ciência, não vai dizer que é uma nave espacial. Ela diz que é apenas um corpo celeste, um cometa natural e que é o terceiro visitante interestelar confirmado pela ciência. Então ela não vem para confirmar a tese que vai muito mais pelo caminho da nova era, dessa história de aliens. Então veja que são duas versões advindas de instituições altamente respeitáveis, não por mim, né, mas pela grande massa de pessoas. A NASA e Harvard. Uma traz uma versão científica e outra quase metafísica, né? Então, para quê? Porque eles sabem que não acontecerá nada visível no dia 29 de outubro, mas algo que as pessoas não saberão entender acontecerá. Mas como não acontecerá nada visível, eles têm de ter esse recurso oficial dizendo que não era nada. Algumas pessoas estão especulando se poderia acontecer um fenômeno semelhante a um pulso eletromagnético, causando um surto de curto de energia eletromagnética, quer dizer, cortar a transmissão de energia ou coisas assim. Isso também não acontecerá, pessoal. Não acontecerá simplesmente porque, se isso aqui realmente fosse aquilo que eles estavam dizendo, mesmo assim ele estaria passando longe demais, né, para criar algum tipo de efeito. Mas, coincidentemente, né, no início dessa semana nós vimos a Amazon ou a AWS tendo um apagão. Então seria o momento ideal para que, caso eles quisessem criar um reset financeiro, aproveitassem a passagem do 3I Atlas para utilizá-lo como uma desculpa para isso, para fazer um reset, tirando a culpa de si e colocando a culpa em algum tipo de astro, dizendo, olha, passou um objeto aí, acabou fazendo algum tipo de interferência eletromagnética e não é culpa nossa que isso aconteceu, causou aí uma série de danos nos nossos sistemas e agora então é o momento ideal para fazermos a transição do dinheiro físico para o dinheiro digital. Não sei, algo assim talvez poderia ser ventilado, né? E aí tem muitas teorias estilo nova era, né, sobre as mudanças espirituais na humanidade que esse cometa ou esse objeto, ou esse asteroide ou nave, seja lá o que você preferir, poderia causar, como por exemplo, ele seria um catalisador de ascensão espiritual. Existem muitos cultos, né, de pessoas que dizem que quando um cometa passar pela Terra, ele causará mudanças espirituais, e nós vamos ver lá no final desse vídeo como isso já é algo milenar, já tem pessoas acreditando nisso há muito tempo. Então não é novidade. Eles falam outras coisas, como por exemplo que haverá uma ativação de DNA, mudanças energéticas, as pessoas se reconectarão com a divindade, que a Terra passará para uma nova dimensão, da dimensão 3D para 4D ou 5D. Então tem um monte de teorias New Age também circulando. Agora, uma situação muito interessante é essa aqui, que foi justamente no dia 29 de outubro de 1929 que aconteceu o grande colapso da Bolsa de Valores de Nova York, marcando o início da Grande Depressão e, portanto, um câmbio radical na maneira como era o sistema financeiro da época. Também ficou conhecida como a Terça-feira Negra. Coincidentemente, né, nós ouvimos o professor Loeb falar dessa data aqui como uma data onde o dinheiro não faria mais sentido. Lá em 29 de outubro de 1929, o dinheiro parou de fazer sentido porque houve uma grande desvalorização. Inclusive, nós estamos vendo o ouro e prata atingindo níveis recordes agora, né? O grande crash completou 92 anos lá em 2019.
Veja que 92 é uma data que inverte o 29. Mais uma vez aqui um número espelhado, assim como o 999 espelha o 666. E por que eu marquei justamente 2019? Porque lá em 2019 o cenário econômico global foi marcado por uma desaceleração sincronizada por conta das tensões comerciais por causa da grande pandemia, do flagelo, dos lockdowns e tudo mais. Nós vimos que houve a partir dali o princípio do câmbio, o princípio da mudança de um sistema que nós estamos vendo agora se acelerando para uma grande mudança. E as pessoas estão percebendo que a mudança vem, estão com medo. E agora nós vamos completar então 96 anos desde 29 de outubro de 1929. Então veja aqui que é também um número espelhado. Então são muitas coincidências, né, pessoal? Muitos números. E aí é o que nós somos levados a acreditar que talvez eles aproveitem essa data. Sinceramente, eu não acredito muito nisso, mas não dá para duvidar que eles acabem utilizando essa data aí como uma desculpa para fazer o reset, onde nós seremos desconectados da internet. Eles dirão, olha, isso aí é por culpa de um pulso eletromagnético ou qualquer outra coisa do tipo, quando na verdade, se isso acontecer, duvido que aconteça, mas caso aconteça, eu duvido que será por conta do 13 Atlas, mas sim por conta de uma decisão da classe dominante que fará isso propositalmente. Mas não creio que será já. A NASA, né, eles dizem aqui, pode estar implantando ferramentas de defesa planetária discretamente. Isso aqui eu não duvido que eles estejam fazendo. O Atlas já é um sistema de defesa planetária para que, segundo eles, né, seria para vigiar a aproximação de asteroides que poderiam atingir a Terra. Eu já digo que é com medo, né, com medo do rei que está vindo aí. E a NASA agora está silenciando sobre o cometa 13 Atlas, enquanto o mistério espacial cresce. Ela primeiro veio e diz, olha, não é uma nave alienígena, agora ela está esperando, vamos ver o que é, né, o que vai acontecer. Enfim, não deve ser por acaso que esse professor ganhou tanta repercussão. Nós sabemos que sim, essas coisas viralizam, as pessoas estão com medo e elas impulsionam esse tipo de coisa, mas a gente que conhece os sistemas de manipulação de comportamento sabe que não é simplesmente alguém gravar um vídeo e esse vídeo vai alcançar o mundo inteiro só porque a pessoa é um professor de Harvard. Esse tipo de coisa é impulsionado para que as pessoas fiquem sabendo. Então não foi por acaso que essa frase aqui foi dita. E por isso há de se gerar sim um pouquinho de atenção para esse fato. Cometas estranhos já foram desenhados no passado. Nós pegamos aqui como exemplo, para começar, essa imagem aqui. Outra imagem, essa aqui, ó, mostrando uma espécie de nave que emite uma espécie de luz que vai bater diretamente na pineal dessa senhora. Isso aqui seria a Anunciação do Santo Emídio, pintada em 1486 pelo Carlo Crivelli, né? Então veja que aqui tem uma pomba e eles fazem essa conexão de que os astros podem influenciar a psique, o pensamento das pessoas. Por isso que muita gente acredita que os astros influenciam no comportamento e quando algo assim passa, ele pode alterar o comportamento das pessoas. A crucificação de Cristo de Kosovo do ano 1350 já tem essas naves pintadas. O batismo de Cristo de 1710 mostra, ao invés de uma estrela, uma espécie de nave com uma pomba, novamente aqui um espírito da pomba. Veja só aqui embaixo. A Madonna com San Giovannino, final dos anos 1400. Tem aqui esse objeto bem aqui, ó. Outros aqui também surgindo. O triunfo da tapeçaria de verão de 1538, que aparece aqui, que eles amplificaram, né? Latebaide, de meados da década de 1400. Né? Tem vários. Milagre da Neve. Aqui então são muitos. Israel, coloque sua esperança no Senhor, de 1600, que foi aquela primeira que eu mostrei para vocês.
a glorificação da Eucaristia do final dos anos 1600, onde eles dizem que isso aqui parece até uma espécie de satélite, mas na verdade lembra mais um globo que está sendo como que pintado ou desenhado, né? Ou até a crucificação de Cristo George, por volta de 1600, onde nós vemos objetos como esses aqui, né? Enfim, há muitos mistérios, muita coisa acontecendo, mas nós vamos continuar observando e trazendo aqui para vocês essas curiosidades. Agora eu pergunto para vocês, né? O que vocês acreditam que seja isso que está vindo aí? Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.